Eu solicito que, por gentileza, o vereador Sadal Sakai, vice-presidente desta casa, assumir a pré-secretaria e proceder à chamada dos seus vereadores para a verificação de quórum. Vereadora Ana Karina Pirillo. Está ali. Vereador Antônio Lino, na presidência. Vereador Taubaté Guimarães está presente. Vereador Caio Cunha está presente. Vereador Carlos Evaristo. Vereadora Ana Karina Pirillo está presente. Vereador Carlos Lucareschi. Vereador Cláudio Miyake. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Vereador Emerson Hong. Vereador Francisco Bezerra de Melo Filho. Vereador Iduígues Ferreira Martins. Vereador Jean Lopes está presente. Vereador Juliano Abi. Vereador Marcos Furlan. Vereador Mauro Araújo está presente. Vereadora Odete Rodrigues. Vereador Olímpio Tomiyama. Vereador Pedro Komura. Vereador Protásio Nogueira. Vereador Sadal Sakai na primeira secretaria. Vereador Roberto Valença Lima está presente. Vereador Rubens Benedito Fernandes. Vereador Olímpio Tomiyama está presente. Vereadora Vera Rainho. Senhor presidente, 9 vereadores estão presentes. Solicito a pré-secretária notar a presença do vereador Marcos Furlan. Solicita a pré-secretária notar a presença do vereador Pedro Hideki Komura. Anotada a presença do vereador Pedro Komura. Também do vereador Rubens Benedito Fernandes. E do vereador Iduígues Ferreira Martins. Vereador Iduígues Ferreira Martins, anotada a presença, senhor presidente. Senhor presidente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 14. 14 seus vereadores enquanto-se presente e acora o regimental. Pedindo a proteção de Deus, declaro abertos o trabalho da presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos papéis que independe de deliberação. Papéis independentes de deliberação. Cadê o... Não tem mais... Solicito ao primeiro secretário anotar a presença do vereador Juliano Abi. Prefeitura, anotada a presença do vereador Juliano Abi. A Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, ofício 159/2015, comunica a sanção da Lei 7.028/2015, caminho o respectivo autógrafo. À disposição dos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário anotar a presença da vereadora Odete de Souza e do vereador Emerson de Souza. Emerson do Posto de Saúde. Anotada a presença do vereador Emerson Hong e da vereadora Odete Rodrigues Alves Souza. Instituto de Previdência Municipal, IPREM, ofício 92/2015, encaminho o demonstrativo financeiro relativo ao mês de fevereiro de 2015. Ofício 093/2015, encaminho os balanços anuais do exercício 2014. À disposição dos senhores vereadores. Agora os dependentes. Né? Papéis dependentes de deliberação. Mensagem GP 229/2015. Projeto de lei 35/2015, de autoria do senhor prefeito municipal. Fixa o índice de revisão geral da remuneração dos serviços públicos municipais e do subsídio de que trata o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, extensivo aos proventos da inatividade e às pensões e da outras providências. Consulta plenária se considera objeto de deliberação projeto de lei número 35/2015, de autoria do Poder Executivo. Nenhum dos seus vereadores se manifestando contrário, considera objeto de deliberação e encaminha a assessoria jurídica e as comissões pertinentes desta casa. Mensagem GP 230/2015. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, ECA, USP, por interveniência da Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo, FUSP,
para a finalidade que especifica e dá outras providências. Projeto de lei número 38/2015, de autoria do senhor prefeito. Consulta plenária considera objeto de deliberação projeto de lei número 38/2015, de autoria do Poder Executivo. Nenhum de seus vereadores se manifestando contrário, considera objeto de deliberação, encaminho à assessoria jurídica e às comissões pertinentes desta Casa. Projeto de lei número 39/2015 dispõe sobre a desafetação de bens públicos municipais que especifica da categoria de bens de uso especial, afetando-os à categoria de bens dominicais e da outras providências. Projeto de lei de autoria do senhor prefeito municipal. Consulta plenária considera objeto de deliberação projeto de lei número 39/2015, de autoria do Poder Executivo. Nenhum dos seus vereadores se manifestando contrário, considera objeto de deliberação, encaminha à assessoria jurídica e às comissões pertinentes desta Casa. Projeto de lei número 36/2015, de autoria da mesa diretiva. Dispõe sobre o índice de revisão geral das remunerações de servidores públicos da Câmara Municipal para o exercício 2015 e dá outras providências. Consulta plenária considera objeto de deliberação projeto de lei número 36/2015, de autoria da mesa diretiva. Nenhum dos seus vereadores se manifestou contrário, considera objeto de deliberação, encaminha a assessoria jurídica e as comissões pertinentes desta Casa. Projeto de lei número 37/2015, de autoria da mesa diretiva, que dispõe sobre o índice de revisão geral dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal para o exercício 2015 e dá outras providências. Consulta plenária considera objeto de deliberação projeto número 37/2015 da mesa diretiva. Nenhum dos seus vereadores se manifestando contrário, considera objeto de deliberação, encaminha a assessoria jurídica e as comissões pertinentes desta Casa. Requerimento número 48/2015. Requer a mesa diretiva obedecer às formalidades regimentais e ouvido o colégio plenário, a inserção na ata dos trabalhos da presente sessão ordinária, os votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Rosa Pereira de Castro Pinto, carinhosamente conhecida como Irmã Rosinha, ocorrido no dia 4 de março do corrente ano, em nossa cidade. Requero mais que do deliberado por este soberano plenário seja oficiado à família contristada e a diretoria e membros da IBBC, Igreja Batista em Brás Cuba, transmitindo-lhes as sentidas condolências do Legislativo mogiano pelo lutuoso acontecimento, que deixa uma lacuna em nossa sociedade e que jamais será preenchida. Plenário, Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 2 de março de 2015, vereador Jean Lopes, PCdoB. Coloco em discussão o requerimento número 48/2015, de autoria do nobre vereador Jean Carlos Lopes. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra. Está aprovado. Requerimento 49/2015. Colendo o plenário, requer a mesa obedecer às formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, a justificativa de minha ausência nas sessões ordinárias realizadas nos dias 10 e 11 de março do plenário desta edilidade, conforme atestado médico e anexo. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 16 de maio de 2015. Olímpio Samo Tomiyama, vereador PSC. Coloco em discussão o requerimento número 49/2015, de autoria do nobre vereador Olímpio Samo Tomiyama. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra. Está aprovado. Requerimento 50/2015. Requer a mesa diretiva desta Casa obedecer às formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, a inclusão na pauta dos trabalhos da presente sessão ordinária do projeto de lei número 32/2015, 36/2015 e 37/2015, os quais apresentam os pareceres necessários. Sala de sessões, 17 de março de 2015, Antônio Lino da Silva, presidente da Câmara, vereador PSD. Coloco em discussão o requerimento número 50/2015, de autoria desta presidência. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra. Está aprovado. Moção número 12/2015, colhendo o plenário. Considerando que na última quinta-feira, 5, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, PL 7699/2006, antes conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Considerando a elevada importância e relevância, além do interesse público configurado em questão, é que a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes vem apresentar o contido na presente como forma de aplaudir e apoiar as ações empregadas pela deputada Mara Gabrilli,
que ensejaram a ação do presente projeto junto à Câmara dos Deputados. Outro sim, por tratar-se de assuntos de grande relevância, é que requeremos que se dê ciência do inteiro e teor do presente trabalho legislativo ao excelentíssimo senhor Eduardo Cosentino da Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, ao excelentíssimo senhor Renan Calheiros, presidente do Senado Federal, bem como aos componentes da mesa diretiva do Senado, que muito em breve votarão o projeto em questão. Plenário, doutor Luiz Beraldo de Miranda, 10 de março de 2015. Caio Cunha, vereador PV. Solicito ao primeiro secretário notar a presença do vereador Carlos Lucareschi. Coloco em discussão a moção de número 12/2015, de autoria do vereador Caio Cunha. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Está aprovada. Anotada a presença do vereador Carlos Lucareschi. Moção 013/2015. Egrégio plenário. A presente moção de aplauso tem como principal objetivo aplaudir e parabenizar o atleta de jiu-jitsu Marcos Vinícius Ribeiro. Marcos Vinícius Ribeiro nasceu em 17 de novembro de 96 em Mogi das Cruzes. Começou no esporte aos 14 anos. Desde então, seus professores o definiram como aluno diferenciado, dedicado e dono de um talento especial. Treinador em busca de um sonho, tornar-se atleta. Não vai ficar meio... Considerando a sua dedicação ao esporte, seja concedido votos de aplauso e congratulações ao atleta Marcos Vinícius Ribeiro pelo título de campeão pan-americano de jiu-jitsu faixa azul pesado. Solicito ainda que seja enviada a cópia da presente iniciativa ao atleta Marcos Vinícius Ribeiro, bem como seja enviado ofício à imprensa local, ao professor Rodolfo de Castro Lonta, ao professor Fábio Gurgel, responsável pela equipe Aliança São Paulo, ao excelentíssimo senhor Marco Aurélio Bertaioli, prefeito de Mogi das Cruzes, ao secretário municipal de esporte Nilo Guimarães, dando-lhe ciência do inteiro teor do presente trabalho legislativo. Plenário Luiz Beraldo de Miranda, 17 de março de 2015, Marcos Furlan, vereador PV. Coloco em discussão a moção de número 13/2015 do nobre vereador Marcos Furlan. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Está aprovada. Proposições publicadas. Indicações de número 160 a 199/2015, de autoria dos senhores vereadores. Coloco em discussão as moções dos senhores vereadores e vereadoras de número 160/2015 a 171/2015. Estão em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Está aprovada. Senhor presidente, não existe mais documentos a serem lidos no expediente. Não havendo mais papéis para ser tratado no expediente, antes de passar a palavra à primeira vereadora inscrita, eu queria aqui saudar com muito carinho o nosso colega vereador Olímpio Samton Miyama pela sua presença. Essa presidência fica muito feliz com a presença do senhor aqui. Muito obrigado. E fico muito honrado com a sua presença nesse plenário. O senhor sempre engrandece com esse espaço aqui todas as vezes do seu trabalho, tá bom? Senhor presidente, antes anotar a presença do vereador Cláudio Miak. Solicita ao presidente secretário anotar a presença do vereador Cláudio Miak. Anotada a presença do vereador Cláudio Miak. Solicito, concedo a palavra à nobre vereadora Karina Pirillo. Vossa Excelência está com a palavra. Boa tarde, presidente, vereadores e vereadoras, público presente, internautas. Hoje eu só quero manifestar a minha alegria. Nessa sexta-feira passada, no dia 13, a ONG Adote Já, a vereadora, o vereador Iduígues também, compareceram a uma audiência pública solicitada pelo juiz, acho que Dr. Daniel, da primeira vara civil, sobre uma reintegração de posse. Antes de ocorrer essa reintegração de posse, ele se preocupou não só com as pessoas, mas também com os animais, para onde seriam encaminhados. Eu fico muito contente com essa sensibilidade hoje do judiciário em se preocupar, não só com as pessoas. São 47 animais que vão ficar desabrigados também, assim como as pessoas, as 76 famílias não têm para onde ir, e os animais, muito menos, que essas pessoas não poderão levar os seus animais. Então, são 48 ou 47 cães e gatos, mais 2 coelhos e um papagaio.
e eu fiquei assim, estarrecida de ver a preocupação de um juiz, não só com as Queria pedir uma pessoas. parte, vereadora Karina. Pois não, vereador Eduix? Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, os internautas que nos acompanham. Eu quero reforçar o relato da vereadora Karina, que participou de uma audiência convocada pelo magistrado, que, após conceder uma liminar de reintegração de posse, convocou a vereadora Karina, a ONG Adote Já, para se preocupar, zelar pelos animais que irão sofrer com aquela reintegração de posse. Quero parabenizar a atuação da vereadora Karina, da presidente da organização não governamental Adote Já, que também teve uma postura muito correta na defesa e na proteção dos animais. Quero lamentar, senhor presidente, a prefeitura também foi convocada a estar na audiência, mas eu não vi sensibilidade por parte da prefeitura. O juiz insistiu na inclusão daquelas famílias no programa habitacional, mas a secretária insistia em não conceder a inclusão daquelas famílias. O juiz insistia no aluguel social e a prefeitura se mantinha irredutível com relação a conceder o aluguel social para aquelas famílias. Mas a vereadora Karina teve uma postura, não só na defesa dos animais, primeiramente, como a sua conduta sempre tem sido esta, mas também na defesa das pessoas, dizendo, se qualquer projeto viesse para essa casa de aluguel solidário, a vereadora teria voto favorável, com certeza. Muito obrigado, vereadora Karina. Obrigada, vereadora. Então, eu só quero agradecer ao Poder Judiciário, né, por pensar hoje também com os animais. E também em relação ao castramóvel, uma matéria que saiu no Mogi News de que ele foi suspenso, ele não foi. Eu conversei hoje com o prefeito e ele vai continuar com os trabalhos do castramóvel todos os sábados, graças a Deus, porque a gente não pode interromper um trabalho de castração em um bairro, porque a gente tem que castrar os 80% dos animais que estão nesse bairro, porque senão não é efeito. Posteriormente, esses animais continuam se produzindo e continuam sendo abandonados nas ruas. Obrigada, presidente. Essa presidência que agradece. O segundo vereador inscrito é o nobre vereador Rubens Benedito Fernandes. Vossa Excelência está com a palavra. Solicitar para anotar a presença da nobre vereadora Vera Rainha. Anotada a presença da vereadora Vera Rainha. Senhor presidente, senhores vereadores, o que me traz a fala, senhor presidente, é a respeito da passeata que a cidade de Mogi das Cruzes, a população de Mogi das Cruzes, fez no domingo de manhã, em relação à conduta e à postura do governo federal. E aqui, senhor presidente, nós estamos falando de política. Nessa manifestação, nós fomos como cidadão mesmo, para participar e parabenizar a cidade de Mogi das Cruzes, que não passou em branco. Uma passeata onde teve mais ou menos, vereador Olímpio, de 1.500 a 2.000 pessoas, uma passeata tranquila, bastante família, criança, pessoas idosas, e foi uma passeata onde todas as pessoas se manifestaram. Manifestaram, vereador Pedro Gomura, do sentimento, o que esse país está passando, do sentimento do que está ocorrendo numa empresa como a Petrobras. E isso é uma indignação. E Mogi das Cruzes, uma cidade quase com 450 mil habitantes ou 500 mil habitantes, ela não poderia passar em branco. E nós participamos junto com a sociedade e queria dizer que foi uma manifestação pacífica, onde é uma classe também trabalhadora, uma classe que paga imposto, vereador Odete, e sabe da dificuldade que é. Então, essa manifestação, nós não podíamos deixar passar em branco nesta casa, manifestando o nosso anseio e que essas mudanças
que a nossa presidente Dilma já está iniciando, talvez com esses protestos que o Brasil inteiro está fazendo. Vossa Excelência me permitiu. Claro, vereador. Vereador Bibo, também eu tive a oportunidade de participar dessa manifestação, notadamente na capital, lá na Avenida Paulista, mas eu nunca vi tanta gente, vereador Jean, a começar já dentro do metrô de São Paulo. Dentro do metrô, vereador Bibo, a quantidade de pessoas participando, indo das manifestações, de todos os cantos da cidade de São Paulo, indo participar, manifestar o seu descontentamento com esse estado de coisas que está acontecendo no país, né? O pessoal quer mudança. Por quê? Porque está começando a pesar no bolso, vereador Bibo. Os produtos estão aumentando de valor, a inflação está voltando, né? A carga tributária também. Então, há um descontentamento geral, vereador Bibo. E curioso, vereador Bibo, nós vimos lá a família inteira, desde a criançada, né, pequenininha, até pessoas de terceira idade, pessoas de 80 até 90 anos de idade, todos participando dessa manifestação lá. Pessoas que vieram de muito longe participar num domingo, para não atrapalhar o trânsito, toda a movimentação lá na maior cidade do país. Por isso, essa manifestação no domingo foi muito importante, porque não atrapalhou ninguém, né? Ao contrário do que aconteceu na sexta-feira, né? Com a distribuição de vale protesto, enfim, não precisou nada disso. O pessoal participou pacificamente, foi uma grande festa da democracia, né? Onde todos puderam manifestar. E também, vereador Bibo, eu notei muitos estrangeiros, né? Muitos turistas que estavam em São Paulo, nos hotéis, descendo até a Avenida Paulista para verificar e apoiando essa manifestação do povo brasileiro. Eu acho que errou feio a Folha de São Paulo, porque eu estava lá, vereador Bibo, e eu não conseguia andar. Eu estava na Alameda Santos, vereador Bibo, e para mim chegar até, subir a Pamplona, até chegar a Paulista, eu demorei mais de meia hora, porque eu não conseguia andar, né? E em outros trechos da Avenida Paulista, nas transversais, muita gente participando dessa movimentação. Eu acho que o jornal A Folha de São Paulo errou feio, porque só vê a foto que estampou na primeira página, viu a Avenida Paulista cheia, né? E fala que tinha 200 mil pessoas. Se numa parada gay tinha 1 milhão, 200, não sei quantos, 1,5 milhão de pessoas, lá não é possível que tenha menos de 1 milhão de pessoas lá. Vereador Pedro Comura, eu acho que o importante nessas manifestações, e o que eu vi em Mogi, que aqui foi totalmente apartidária. Foi uma manifestação da família. Foi uma manifestação independente de cor, de raça, de credo e de política. Foi uma manifestação onde realmente o cidadão, a família está pagando os impostos caros, tributos caros, e quando você vê uma Petrobras, um trabalho desse, que foi feito com a Petrobras, onde acabaram com a Petrobras, que hoje, quando em qualquer lugar, se você sair fora do país, você falar em Petrobras, você vai falar mal do Brasil, porque o que fizeram com a Petrobras, estragaram com o nome do Brasil lá fora. Não sei se vocês chegaram a acompanhar, ver um vídeo dos Estados Unidos, a chacota que é feita com o Brasil. Isso é de dar vergonha na gente, e você vê as manifestações que teve fora do país também. Então, Mogi das Cruzes, eu quero parabenizar,
dizer que a população de Mogi saiu com dignidade, com respeito, não procurando fazer política, mas procurando o ideal, que ela possa viver com dignidade e com respeito. Pois não, vereador? Vereador Bibo, senhor presidente, vereador, eu fiquei muito feliz, vereador Bibo, porque nesse último fim de semana a gente pôde ver a diferença. Na sexta-feira, as manifestações comandadas pelo governo, o aparelhamento público, o uso das centrais sindicais como massa política. A população rechaçou. Foi uma vergonha. No Brasil inteiro, só as pessoas pagas e os funcionalismos públicos obrigados foram para a rua, vereador Bibo. Ninguém mais, porque não há como defender o indefensável, que é o assalto, o esquartejamento da máquina pública brasileira. No domingo, senhor presidente, às 14h, debaixo de chuva, vereador Taubaté, a população deu uma lição de democracia. 1 milhão de pessoas numa cidade. 156 cidades no Brasil, vereador Taubaté. Mais de 38 cidades só no estado de São Paulo, vereador Bibo. Onde a população, o cidadão, a família, o contribuinte, a pessoa de bem, foi para a rua dizer que esse modelo de acharcamento, de utilização da máquina pública, não dá mais. Não é que as pessoas querem, não a promessa, não aquela questão da ilusão, de se mentir, de se prometer uma coisa, e na prática, se fazer uma coisa diferente. Porque a população está cansada dessa forma antiga de se fazer política, que é a demagogia política, vereador Bibo. A população não foi defender uma bandeira de nenhum partido. E eu aqui quero fazer uma reflexão que meu partido não está diferente dos demais, não. Está lá junto, nessa manifestação contrária da população brasileira. Aqui não cabe dizer que é partido A, B ou C, mas que a população brasileira está exigindo, vereador Bibo, um comportamento diferente, uma transparência diferente, uma forma de encarar os problemas com seriedade, com resultado, sem falsas promessas, sem hipocrisia, sem utilização da máquina pública para se perpetuar no poder. Então, eu acho, vereador Bibo, que nós tivemos uma lição de democracia, uma lição de civismo, que fazia tempo que a população brasileira não se manifestava sem nenhuma bandeira, sem nenhuma causa. O seguinte, foi uma manifestação em prol do Brasil, a favor do Brasil, e todas as pessoas de bem. Então, eu queria exaltar, também deixar registrado aqui, meu apoio a essa manifestação. E essa manifestação, o nome chama-se Partido Brasil. Pois não, vereador Caio? Assim como os vereadores aqui já falaram, eu acho que é importante, né, frisar, né, não só... Eu até postei nas redes sociais que no domingo ficou mais bonito as ruas, né, porque a gente viu as cores do Brasil. Não é? Bom, diante de tudo isso, eu tenho visto, né, muitas pessoas, né, pedindo o impeachment, né, da presidente Dilma, e a gente sabe que isso não é possível, né, de se acontecer, né? E na verdade, eu pedi uma parte agora, porque inclusive amanhã pela manhã nós estaremos, né, postando um vídeo, né, explicando, né, de fato o que é e como funciona, né, o impeachment, né? Porque as pessoas elas precisam, né, começar a entender, mas de fato, como o vereador Mauro, né, bem disse, a questão não é um partido ou outro, a questão é a situação econômica, política e o mar de corrupção com que está o Brasil hoje, né? Que já se vê, a gente sabe que isso é histórico, a corrupção no Brasil é histórica, isso precisa ter um basta. Eu creio que é o momento efetivo de virada, né, que é possível, né, que isso aconteça. Tem a minha preocupação
ao mesmo tempo, né, aqui esperando a reforma política, eu tenho a minha preocupação, né, de como que isso venha a ser feito e por quem está sendo feito, né? Mas eu acho que nós não podemos perder esse momento onde o povo brasileiro está de fato, né, unido, né, esperando alguma resposta do poder público para uma real mudança aqui no Brasil. Obrigado, vereador. Vereador Caio, eu acho que neste momento, vereador Lino, só para encerrar, eu acho que é muito importante e nós, nesta casa, não podemos ser omissos. Nós temos que acompanhar também, senhor presidente, esta reforma política que está sendo realizada em Brasília e o que vai ser feito. Até porque, talvez, o que vai ser feito lá pode prejudicar a gente aqui. E nós não queremos ser prejudicados, não queremos ser favorecidos, mas nós temos que acompanhar, senhor presidente, porque no Estado, numa nação, onde teve a população saindo na rua, no dia seguinte, a própria presidente, ou no mesmo dia, já diz a reforma política, não é só reforma política, não. Você tem que fazer uma reforma tributária. Isto é o mais importante no momento. Não adianta se preocupar só com reforma política. Ela tem que ser a tributária. E esta casa também, como é pública, e nós políticos, nós temos que estar participando e estar de antena ligada para realmente saber o que está acontecendo, até para que amanhã ou depois esta casa não fique omissa de ter feito mudanças e a gente não está sabendo. Eu acho que é muito importante. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço. Concedo a palavra à nova vereadora Odete Souza. Senhor presidente, nobres vereadores, a imprensa, o público presente. O que me traz a fala nessa tarde, vereadores, é a dificuldade que nós estamos passando nas administrações regionais do nosso município. A dificuldade com as estradas, haja visto, e ainda bem que ocorrem as chuvas, principalmente as de março, e nós precisamos tantos da chuva por causa do problema da água, mas os pontos críticos nos diversos distritos que rodeiam o nosso município, com as estradas de terras, elas estão, vereador Taubaté, intransitáveis. E eu me refiro às estradas municipais e também às estaduais. Nós estamos com muitos problemas de ônibus encalhar, presidente. Se o ônibus encalha, imagine o munícipe que precisa ir e vir. Alunos que acabam perdendo o dia de aula, porque o transporte, que é feito gratuitamente pelo município ou pelo Estado, não consegue chegar. O transporte coletivo, que as pessoas acabam perdendo o dia de trabalho. Então, a dificuldade na manutenção das nossas estradas. E o pior, os administradores regionais, cada vez mais, eu não estou entendendo o que está acontecendo, eles estão ficando sem o equipamento. Então, nós temos hoje a administração regional que não tem caminhão, nós temos hoje a administração regional que não tem a patrol, e tinha, vereador Taubaté, há tão pouco tempo atrás tinha. Eu não consigo entender o que é que está acontecendo. O que eu sei é que a dificuldade para se locomover nestas estradas hoje, na área sul do município todinho, as estradas de terra, está lamentável. Nós não temos mais justificativa, vereadores, para com os munícipes com tamanha dificuldade. Com tamanha dificuldade de manutenção, e quando nós procuramos os administradores regionais, eles não têm como trabalhar. Não tem equipamento, não tem pedra, não tem isso, não tem aquilo, e os pontos críticos que sofreram ao longo desse período do asfalto, está tudo esburacado. A vereadora mesmo quase ficou encalhada em asfalto, em morro, em baixada, porque a erosão é imensa. Então, assim, uma dificuldade imensa hoje nós estamos tendo nas administrações regionais. Vereadora Odete, me permite uma parte? Pois não, vereador. Senhor presidente,
queria que Vossa Excelência, que foi o coordenador das administrações regionais, eu queria chamar a atenção para esse tema, chamar a atenção da imprensa, para esse tema que a vereadora Odete traz aqui nessa tarde, senhor É presidente. muito importante esse tema. Senhor presidente, nós estamos num jogo de empurra-empurra. Você liga para um administrador regional, ele fala que não tem máquina. Aí você liga para a secretaria fala que está lá na regional fulano de tal. E no resumo, senhor presidente, ninguém faz nada. Porque se ainda tivesse alguém fazendo, senhor presidente, eu tentei falar umas 4, 5 vezes com o administrador regional lá do Coatinga. Odair. Tal do senhor Aldair. Senhor presidente, um absurdo. Faz um mês ele não dá resposta, você pede qualquer situação, ele nunca pode fazer, ele nunca está na administração regional. Se Vossa Excelência pedir uma ligação aí agora, ele não vai estar dentro da administração regional, ele nunca está lá. E as nossas estradas, senhor presidente, eu entendo que o período de chuva começou agora no mês de fevereiro. A gente entende que é um momento mais difícil. Nós estamos aí já há 60 dias. Mas, senhor presidente, a gente tinha que estar se preparado, porque a gente teve uma estiagem tão grande. Nós tínhamos que ter nos preparado para esse dia. Eu acho que esse tema é de suma importância. Eu vi uma reportagem hoje, acho que foi hoje ou foi ontem, na TV Diário, falando justamente disso. Estão intransitáveis. E não é só a área sul, não, vereador. Infelizmente, aqui no Butujuru, ruas de terras que já contam asfaltadas. Acabou de sair a Raquel lá do Butujuru, uma amiga minha, senhor presidente. O marido dela, para ir embora para casa, está indo embora de trator, senhor presidente. De trator para casa. Porque na rua, o estado que as ruas ficaram, não se chega mais. Agora, senhor presidente, há de se tomar uma atitude. Eu acho que todos nós aqui fazemos parte dessa administração regional, dessa administração municipal, temos compromisso com a administração, mas, senhor presidente, há de se fazer um alerta, se conversar com o secretário Nilmar, de rever essa questão da administração municipal, as estradas rurais do nosso município, sejam elas de competência do município, da competência do Estado, vereador Odete, concorda com Vossa Excelência. Há de se fazer esse alerta, senhor presidente. Eu gostaria, presidente, de mencionar tamanha dificuldade que uma patrol que ficava só no distrito, hoje ela tem que atender 3 distritos. A inviabilidade disso, presidente, é absurdo. E o pior, a patrol fica, por exemplo, no Coatinga, como o vereador Mauro mencionou, 15 dias. E depois ela vai 15 dias para Itaiaspeba. Aí, o operador tem um acidente de moto, quebra o braço, a patrol está no distrito, mas não tem operador. Eu falei isso para Vossa Excelência semana passada. Então, assim, é uma dificuldade imensa, porque já não se tem o equipamento. Ficou lá 15 dias aguardando para fazer o trabalho. 15 dias depois a patrol chega, aí não tem o operador. Que isso, Bibo? Não tem mais condições. Que administração é essa? Permite uma parte, vereadora? Pois não. Senhor presidente, eu não fico indignado com o que a vereadora Odete está falando. Porque isso é o normal que está acontecendo. Não era assim. Mas agora é. Agora passou a ser normalidade. Não era assim. Agora está passando normalidade. Senhor presidente, para falar com o seu prefeito, eu ligo para a secretária deles para falar com o prefeito. Faz uma semana não tenho resposta. Mas quando tem inauguração, todas me ligam que às 11 horas tem inauguração de creche. E eu falo, mas eu trabalho de manhã fora, como é que eu faço? Não, mas nós estamos ligando para te avisar, mas para marcar não liga. Então, senhor presidente, eu acho que essas mudanças têm que ter. Lamentavelmente, está acontecendo isso nessa casa. Eu pergunto aqui para todos os vereadores. Você falou com o prefeito hoje, falei, mas você marcou há quanto tempo? Há 15 dias atrás. Se o seu problema deu para resolver em 15 dias, tudo bem, o meu não deu. O meu não dá. Tem gente que está desde janeiro tentando falar com o prefeito e não consegue. Desde dezembro estou esperando. Desde dezembro estou esperando. Então, senhor presidente, eu não quero ter privilégio nenhum. Eu não quero, vereador Mauro, passar na frente de ninguém.
Mas nós precisamos, pelo menos, de um retorno, senhor presidente. Então, quando você liga lá para marcar, a pessoa fala, eu vou ver. E você não tem retorno? Se fosse para salvar algum doente, já morreu. Já enterrou, não tem jeito. Vereador Bibo, eu não estava sabendo de alguns vereadores que têm os problemas a marcar. Mas vou solicitar ao prefeito o atendimento aos colegas vereadores. Até agora ninguém tinha falado comigo desse atendimento. Mas agora Vossa Excelência falou, passou a ser prioridade na minha agenda. Presidente, eu acho que ninguém tem que ter privilégio, senhor presidente. Mas eu acho que falta, senhor presidente. E o prefeito... eu vou passar. Senhor presidente, eu acho que aqui ninguém está para obrigar o prefeito a atender de uma... Mas a assessoria do prefeito dá um retorno, pelo menos, para dizer, olha, isso dá para esperar ou isso não dá para esperar. Você não tem retorno. Então, eu acho que quando chega na própria FAQI, que é o prédio do lado do prefeito, não consegue falar, imagine na administração pública para você resolver os problemas. Então, era só isso que eu queria mostrar a minha indignação. Espero eu até concordo com Vossa Excelência. Se Vossa Excelência ligou à prefeitura e passou a pauta, ela pode definir dentro da pauta. Eu acho que é assim. Não passei a pauta, senhor presidente. Então não dá para saber o que é urgente e o que não é urgente. Mas tudo bem, mas de toda forma, levarei a informação ao senhor prefeito. De qualquer forma, aproveitando a fala do vereador Bibo, essa vereadora, a pedido da comunidade, de uma comissão de uma determinada localização, pediu uma audiência para o prefeito. Nós estamos aguardando até hoje. Eu já tenho 2 pedidos, viu, presidente? E hoje eu estive lá, mas... Porque, assim, ontem a minha secretária ainda ligou. E foi dito assim, o prefeito não vai atender. Eu fui lá hoje. Estava 3, 4 vereadores lá. Mas o prefeito não ia atender. Essa foi a resposta que a minha assessoria recebeu ontem. E eu tenho 2 pedidos. O pedido da comunidade e o pedido da vereadora. Mas vamos voltar ao assunto, que é o assunto da dificuldade que as administrações regionais estão sofrendo nos últimos meses. Nós não tínhamos essa realidade. Essa realidade é de curto prazo. Porém, as dificuldades são imensas. E as estradas intransitáveis a ponto de ônibus, transporte coletivo, não poder passar. Pois não, vereador? O vereador está pedindo mais uma parte. Senhor presidente, por inclusive, favor. desde janeiro, estou marcando com o prefeito e não. Tem colega nosso que semana passada foi e já falou hoje, ontem. É difícil a coisa. Eu acho que é um privilégio, porque eu também pedi, o meu demorou 20 dias. Eu fui, não foi uma vez só, não. Fui pessoalmente lá com a secretária dele. 3 vezes eu fui lá. Não, você tem que aguardar. Até quando? Nós marcamos lá, vamos falar. Então, presidente, a dificuldade é tanta que seriam assuntos que a gente poderia resolver de outra forma. Mas a dificuldade é tanta e a população nos cobra, presidente. E nós somos obrigados a passar por isso aqui no plenário. É ridícula essa situação, o senhor me desculpe. É ridículo ter que passar por essa situação, mas nós precisamos da solução. E a única solução é podermos sentar com o prefeito e acertar detalhes com ele. Então, não tinha necessidade de trazer isso aqui. Mas não tem outro caminho. Eu também acho. Eu acho que poderia ter passado a presidência que nós caminhávamos. Então, mais uma terça-feira, presidente, que as coisas não aconteceram. Mais uma. Mas, assim, fica aqui, né, o pedido da população para que o prefeito olhe pelas estradas rurais, que elas realmente estão em estado lamentável. E perímetro urbano, bairro, centro, como foi dito aqui no Botujuru. Inúmeras vias de fundamental importância para nós. As pessoas que têm trator na imediação não aguentam mais sair fora de hora, largar o seu serviço para prestar socorro. A própria administração regional tem que prestar socorro para desencalhar um ônibus de transporte coletivo. As crianças que não podem ir para a aula, quer dizer, é um apelo mesmo, presidente. É um apelo para que a administração solucione esse problema o mais rápido possível. Grata, presidente. Eu que agradeço. Solicito, conceda a palavra ao novo vereador Eduígues Ferreira Martins. Vossa Excelência está com a palavra. Mais uma vez, boa tarde, senhor presidente,
senhoras vereadoras, senhores vereadores, a imprensa, a população que nos acompanha via internet, boa tarde. Senhor presidente, como os meus pares falaram das mobilizações ocorridas pelo Brasil, eu também quero tecer alguns comentários, senhor presidente. Senhores e senhoras vereadores e vereadoras. Nós temos uma jovem democracia. 20 anos se faz que a ditadura militar foi embora. E movimentos como ocorridos no dia 13 e no dia 15 é normal em qualquer país democrático do mundo. Na Espanha, na Grécia, na Turquia, nos Estados Unidos, qualquer democracia, na Venezuela, na Argentina, qualquer lugar. Muitas vezes algumas pessoas estranham, porque a nossa democracia é muito jovem. O Brasil teve vários ciclos de ditadura. Então, às vezes, quando vê o povo na rua, às vezes acha algo excepcional, algo diferente. É algo natural, próprio da democracia. Tanto o dia 13 como o dia 15 foram dois momentos importantes. Eu e o meu partido têm a posição que são legítimas as mobilizações, são importantíssimas as mobilizações, elas passam recados importantíssimos para os governantes, portanto, as mobilizações contribuem para fortalecer a democracia brasileira, que funciona plenamente a democracia brasileira. O judiciário funciona, o legislativo funciona, o executivo funciona. E foram mobilizações pacíficas. E aqui eu não quero desqualificar nenhuma. Eu gostei muito das falas, exceto da fala do vereador Pedro Komura, que tentou desclassificar uma mobilização. Tentou diminuir uma mobilização. Eu acho isso lamentável. Lamentável. Triste, porque nós deveríamos fazer um debate elogiando todas as mobilizações, porque são democráticas e contribuem para o fortalecimento da democracia. O povo foi para a rua, senhor presidente, segundo pesquisas de opinião, majoritariamente contra a corrupção. Majoritariamente contra a corrupção. Esse câncer que assola o Brasil desde a descoberta do país. As capitanias hereditárias, quando eram distribuídas pelo rei de Portugal, já tinha propina, lamentavelmente. Lamentavelmente. Esse câncer que enraizou na sociedade brasileira precisa ser extirpado. Os recentes escândalos de corrupção que a sociedade foi para a rua no ano passado e foi para a rua agora, todos eles têm origem no modelo de financiamento de campanha. O atual escândalo, o escândalo anterior, todos têm origem no modelo de financiamento de campanha. Por isso, é urgente uma reforma política. Também é urgente uma lei mais dura para punir corruptos e corruptores. Mas a reforma política é fundamental. Eu acho oportuno a população ir para a rua e gritar contra a corrupção, majoritariamente. O que, como foi dito pelo vereador Caio Cunha, e muitos juristas brasileiros, o impeachment não tem o menor sentido, não tem a menor base legal, porque não existe nada contra a presidente da República. Também quero repudiar teses do tipo retorno do regime militar. Só quem combateu a ditadura militar sabe o que é um regime de exceção, sabe o que é a tortura, a morte, a perseguição, a falta de liberdade de expressão. Portanto, a sociedade tem que repelir essas teses de volta da ditadura militar e teses de impeachment, por exemplo, sem o menor fundamento. Agora, o combate à corrupção
tem que ser bandeira de todos nós na sociedade. E ela tem que começar pela reforma política. Senhor presidente, Vossa Excelência, luta nas campanhas como todos nós lutamos aqui na base da pirâmide política. A campanha do vereador é sola de sapato e cafezinho. Mas as grandes campanhas, que precisam de 200 mil votos, 100 mil votos, 150 mil votos, 1 milhão de votos, 2 milhões de votos, campanhas financiadas por grandes empreiteiras. Agora, quem acha que essas empreiteiras vão dar dinheiro sem querer retorno? São boazinhas? São boazinhas? Esse financiamento privado de campanha tem que acabar. Esse financiamento privado de campanha tem que ter um fim. Ela é a grande porta de entrada da corrupção. Porque uma empreiteira doa 1 milhão e quando faz a obra superfatura e pede 3 milhões para recuperar 1 milhão que deu para a campanha. Isso tem que acabar. Nós temos que discutir a mudança do modelo político brasileiro. E começa pelo financiamento de campanha. Porque os grandes escândalos, todos estão ligados ao modelo de financiamento de campanha. Então é oportuno a massa ir para a rua. É oportuno o povo ir para a rua. É oportuno o povo rechaçar a corrupção. Mas tem que saber a origem dela. Tem que saber a origem dela. Vamos pegar os históricos dos grandes escândalos financeiros ocorridos no Brasil. Todos eles têm origem no financiamento de campanha. Permite a parte, vereador Duígues? Não, vereador. O vereador Duígues estava falando sobre os percentuais. Eu queria, na verdade, eu estou aqui copiando aqui uma matéria da Folha, que traz os levantamentos, né? 47% dos manifestantes protestaram contra a corrupção. Ou seja, né? E a tese, por exemplo, do impeachment, você vê, são muito pequeno, muito pouco em relação a essa questão. Então, aí mostra que não há base legal. Até mesmo grandes juristas, as lideranças políticas também, opa, peraí, né? Então, esse dado, vereador Duígues, eu queria que me chamou a atenção, que é 47%. A população não quer mais corrupção. E Vossa Excelência tem razão. Nós vamos combater a corrupção quando, por exemplo, fizermos de fato uma reforma política verdadeira, que atenda, por exemplo, aos interesses do povo brasileiro, mas não apenas uma pequena elite. Vossa Excelência traduziu muito bem aí como é que funciona. O cara vai, mas ele quer ganhar 1,5 milhão depois de você ganhar. Como que é isso? Né? Às vezes você vê campanhas milionárias, trilionárias, e você vê e fala, mas e aí? O salário dele vai dar para pagar toda essa campanha? Então essa é a questão. E o povo não é bobo, né? Sabe como tem que ser feito. Agora, a pressão tem que ser daqui. Nós, vereadores, temos que pressionar para que saia uma reforma política e que atenda, por exemplo, aos interesses do povo brasileiro. Levando em conta, por exemplo, as participações, vereador, as participações políticas de partidos, por exemplo, ideológicos, que têm história no Brasil, que também, ao mesmo tempo, não pode ficar acéfalo afora dessa reforma política. Eu falo enquanto aqui, membro e liderança do PCdoB. Acho que nós temos que fazer uma reforma política, sim, mas levando em conta, por exemplo, as questões dos partidos ideológicos que existem no Brasil. Eles servem de base, por exemplo, com crise, está ali, opa, olha, nós precisamos olhar essa questão, porque senão esses partidos acabam sendo acéfalo, e aí, quem vai sofrer com isso é a minoria também. Obrigado. Senhor presidente, então, para concluir, eu quero aqui saudar todas as manifestações que ocorreram no Brasil, tanto no dia 13, como no dia 15, elas fortalecem a democracia, elas chamam a atenção da sociedade e da classe política para as mudanças que têm que ocorrer no país, repudio teses golpistas, teses de volta do regime militar, de sufocar a democracia, teses, como já foi dita, de impeachment sem base legal. Agora, reforço a necessidade da reforma política. A reforma política tão esperada, e que venha extirpar esse câncer que é o financiamento privado de campanha. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador, só uma partezinho, Pois não, devido vereadora. ao tempo, por gentileza. Pois não, vereadora.
eu só gostaria de parabenizar o Conselho Municipal do Direito da Mulher, que trouxe para nós aqui no auditório Tofi Elias, desde a 13h hoje, um excelente trabalho. Eu permaneci lá até o início dos trabalhos aqui no plenário, mas eu não posso deixar de valorizar esse trabalho maravilhoso que está sendo feito lá ainda, com a presença de inúmeras autoridades, principalmente do Judiciário, e, em especial, a diretora da ONG, a Rosana Piero Sete, que é uma lutadora e que faz um trabalho maravilhoso em cima disso. Então, quero valorizar aqui o que está sendo feito agora, presidente, lá no auditório Tofi Elias, com a presença e com a ação do Conselho. Obrigada, viu? Desculpa, mas eu esqueci na minha fala. Muito grata. Obrigado, muito grata. Queria até comunicar ao plenário, eu já estive conversando com alguns líderes, o vereador Mauro, o vereador Juliano, outros vereadores, e nós inserimos no nosso regimento interno da casa chamado uma comunicação à comunidade. Essa é a fala de Vossa Excelência. Eu não estou pedindo pela ordem, pedindo uma parte ao colega vereador, nós vamos inserir 1 minuto e meio para fazer um comunicado à casa. Então, eu acho que é um trabalho importante, até para a gente... Isso já existe no Congresso Nacional, no Senado, em outras câmaras do Estado, e nós vamos tentar inserir aqui também para que a gente possa fazer 1 minuto, daquele 1 minuto, para a gente fazer um comunicado à casa. Não havendo mais nenhum dos senhores vereadores inscrito para falar, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a nossa ordem do dia. Vereadora Ana Carino Rodrigues Pirillo, presente. Vereador Antônio Lino da Silva, na presidência. Vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães, presente. Vereador Caio César Machado da Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo da Silva. Vereador Carlos Lucareschi, presente. Vereador Cláudio Uquil Miak, presente. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes, presente. Vereador Emerson Ronque, presente. Vereador Francisco Maci Bezerra de Melo Filho. Vereador Eduígues Ferreira Martins, presente. Vereador Jean Lopes, na primeira secretaria. Vereador Juliano Junab, presente. Vereador Marcos Furlan, na segunda secretaria. Vereador Mauro Luiz Claudinho de Araújo, presente. Vereador Odete Rodrigues Alves Souza, presente. Vereador Olímpio Sambo Tomiyama, presente. Vereador Pedro Hideki Komura, presente. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira. Vereador Rinaldo Sadalco Sakai, presente. Vereador Roberto Valença Lima, presente. Vereador Rubens Benedito Fernandes. Desculpa, meu colega. Desculpa os dois. Taubaté, vereador Bibo. Rubens Benedito Fernandes, presente. Presente, vereadora Vera Lúcia Nogueira Rainho Prado. 20 dos senhores vereadores presentes, senhor presidente. 20 senhores vereadores, a vereadora Vera Rainho também está presente. 20 senhores vereadores se encontram-se presentes. Acório regimental. Solicito ao primeiro secretário solicitou ao primeiro secretário proceder à leitura dos papéis constantes da ordem do dia. Única discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 01/15, de autoria do vereador Pedro Hideki Komura, que dispõe sob outorga de título honorífico de cidadão mogiano ao senhor Rosni Abdelmahad Mohamed Youssef. Coloco em discussão o projeto legislativo de número 1/2015 do nobre vereador Pedro Hideki Komura. Está em discussão. Encerrada a discussão, nós vamos passar ao processo de votação. Quero alertar o plenário, os senhores vereadores que foram favoráveis, digam sim no microfone para a gente colher os votos dos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para que possamos colher os votos para a matéria. Ana Carino Rodrigues Pirillo. Voto sim. Vereador Antônio Lino da Silva. Vota sim. Vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Vereador Caio César Machado da Cunha. Voto sim. Sim. Vereador Carlos Evaristo da Silva. Vereador Carlos Lucareschi. Voto sim. Sim. Vereador Cláudio Uquil Miak. Sim.
Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Sim. Vereador Emerson Hong. Sim. Vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Vereador Eduígues Ferreira Martins. Voto sim. Vereador Jean Lopes, sim. Vereador Juliano Junab. Sim. Sim. Vereador Marcos Furlan. Sim. Sim. Vereador Mauro Luiz Claudino de Araújo. Voto sim. Vereador Odete Rodrigues Alves Souza. Vereador Odete vota sim. Vereador Pedro Hideki Komura. Sim. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira. Vereador Rinaldo Sadal Sakai. Sim. Vereador Roberto Valença Lima. Sim. É mesmo. Tá em... Sim, sim, sim. Aqui não... Peraí. Vereador Olímpio Tamiama. Voto sim. É que na listagem aqui teve houve erro de digitação e não foi impresso o nome do vereador Olímpio. Mas eu coloquei aqui a mão, escrito aqui com a minha mão, com a minha letra aqui, tá bom? Está registrado agora, senhor vereador. Vereador Roberto Valença Lima. Sim. Vereador Rubens Benedito Fernandes. Sim. Vereadora Vera Lúcia Nogueiro Rainho Prado. Sim. Vinte dos senhores vereadores votaram, senhor presidente. 20 senhores vereadores votaram sim, portanto está aprovado a matéria. Única discussão e votação do projeto de decreto legislativo 03/2015, de autoria do vereador Carlos Evaristo da Silva, que dispõe sobre a outorga de título honorífico de cidadão mogiano ao senhor Willis Gordon Stitt. Coloco em discussão decreto legislativo número 3/2015. Está em discussão. Encerrada a discussão, nós vamos passar ao processo de votação. Da mesma forma, essa matéria necessita que seja colhido os votos dos senhores vereadores no microfone para que a gente possa aprovar a matéria. Os senhores vereadores que forem favoráveis, vota sim. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para que a gente possa colher os votos para a matéria. Vereadora Ana Carino Rodrigues Pirillo. Voto sim. Vereador Antônio Lino da Silva. Vota sim. Vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Sim. Vereador Caio César Machado da Cunha. Sim. Vereador Carlos Evaristo da Silva. Vereador Carlos Lucareschi. Voto sim. Vereador Cláudio Ukil Miyake. Sim. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Sim. Vereador Emerson Hong. Sim. Vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Vereador Eduígues Ferreira Martins. Voto sim. Vereador Jean Lopes. Sim. Vereador Juliano Junab. Sim. Vereador Marcos Furlan. Voto sim. Vereador Mauro Luiz Claudino de Araújo. Voto sim. Vereadora Odete Rodrigues Alves Souza. Vereador Odete vota sim. Vereador Olímpio Samo Tomiyama. Voto sim. Vereador Pedro Hideki Komura. Sim. Vereador Rinaldo Sadal Sakai. Sim. Vereador Roberto Valença Lima. Sim. Vereador Rubens Benedito Fernandes. Sim. Vereadora Vera Lúcia Nogueiro Rainho Prado. Sim. 20 dos senhores vereadores votaram sim, senhor presidente. 20 dos senhores vereadores votaram sim. Portanto, a matéria está aprovada. Única discussão e votação do projeto de resolução número 03/2015, de autoria do vereador Mauro Luiz Claudino de Araújo, que dispõe sobre Constituição de SEV, instituição do passe livre no município. Coloco em discussão a resolução de número 3/2015 do nobre vereador Mauro Claudino de Araújo. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se consta. Está aprovada. Para a declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto, o propositor da matéria. Senhor presidente, eu quero agradecer aos colegas, a essa casa, Departamento Jurídico, que prontamente, senhor presidente, devido à importância do tema. Semana passada, nós já tivemos aqui na nossa cidade o vereador Jean, juntamente com o vereador Juliano Ab,
estiveram presentes numa reunião onde estava presente o presidente da Companhia Metropolitana de Transportes Urbanos, a MTU, e eu tive o privilégio depois de encontrá-lo mais tarde. Eu tinha um evento pré-agendado, vereador Jean, eu não pude estar presente, mas depois, e ele já se colocou à disposição desta casa, da comissão, para nos receber, para falar sobre as características que tem, porque a gente vai ter, não é que a gente vai fazer um projeto igual ao que o governo do estado fez, a gente tem a nossa característica própria, e a ideia da SEV é procurar elementos, dados, para convencer a administração municipal para que ainda este ano, no ano de 2015, nós tenhamos implementado aqui na cidade de Mogi das Cruzes o passe livre, que é um pedido da sociedade, dos estudantes da nossa cidade, e a nossa ideia é ouvir a todos, conhecerem algumas cidades onde isso já foi implementado, e essa casa fazer um grande alicerce para a hora que nós apresentarmos esse relatório à administração municipal, nós possamos, então, efetivar essa conquista para a sociedade mogiana. Senhor presidente, nós vamos fazer um trabalho rápido, sério, mas com muita responsabilidade, tentando buscar o maior número de informação possível, senhor presidente, para que a gente possa ver implementado. Obrigado. O vereador para declaração de voto, para o vereador Jean Carlos Lopes. Só para... Eu queria partilhar com o vereador Mauro, mas regimentalmente é permitido, mas parabenizar o vereador por essa importante iniciativa legislativa. Né? Nós tivemos, já tem, Suzano, por exemplo, tem passe livre, parece que Poá também, algumas cidades já estão. Acho que essa SEV pode trazer subsídios para que a administração municipal tenha, vereador Mauro. Lembrando que nós, lá atrás, eu, Vossa Excelência, nós saímos, né? Pelo menos quando estávamos na universidade, acho que vários vereadores aqui também, não podemos colocar que é um ou dois ou nós, mas discutíamos, já falávamos sobre essa questão. As entidades estudantis do Brasil também, e até a própria União Municipal dos Estudantes Secundaristas, vereador Lino, eles discutiam, já na antiga Herópolis, né, antiga Herópolis, essa questão do passe livre aqui no nosso município. Né? Vossa Excelência foi vereador aqui, eu lembro que meu irmão, em 88, veio passar aqui, 89, 90, o Eliseu, tá, hoje assessor da vereadora, da deputada Alice Brandão, falava, olha, passe livre saiu no estado, agora Mogi pode discutir, quem sabe podemos ter aqui, né, vereador Caio, um passe livre aqui também para os estudantes do nosso município. Parabenizá-la por essa SEV e, vereador, me coloco também à disposição para fazer parte, se for possível, desse trabalho. Solicito ao presidente secretário continuar a leitura dos papéis constantes na ordem do dia. Projeto de lei número 35/2015, de iniciativa do senhor prefeito municipal, que fixa o índice de revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais e dos subsídios de que trata o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, extensivo aos proventos da inatividade e às pensões e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei número 35/2015. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra do vereador Eduígues Ferreira Martins. Senhor presidente, esse tema é muito importante para a nossa cidade e para os mais de 5.000 funcionários públicos que temos. Agora, eu quero, de novo, lamentar a dificuldade de negociação entre a administração pública e o sindicato. Eu e o vereador Clodoaldo estivemos na Assembleia dos Servidores na semana passada e eles optaram para não ir à greve, recorreram ao Tribunal de Justiça para buscar uma conciliação, tá? De nossa parte, nós pedimos esforços para o sindicato e estamos pedindo também para a administração pública para buscar o entendimento
existe aí uma distância entre o que o sindicato reivindica e o que o governo municipal propõe para o funcionalismo, mas exige um esforço maior. E eu quero aqui deixar no plenário dessa casa, perante todos os vereadores e vereadoras, a imprensa, um apelo para que a prefeitura chame o sindicato novamente à mesa. Não fique aguardando que o tribunal promova uma conciliação que pode não resultar em nada. Porque quando as duas partes fracassam no diálogo, na negociação, lamentavelmente, a justiça não vai encontrar um bom caminho. Então, eu quero fazer esse apelo. Esse vereador votará favoravelmente, porque o funcionalismo necessita ter em sua folha de pagamento essa recuperação salarial, que eu compartilho da visão do sindicato, que ainda falta alguma coisa do ponto de vista numérico, existem diferenças, mas o apelo que eu faço para voltar à mesa, porque não é só salário que se negocia numa convenção coletiva, tem outros benefícios que necessitam da assinatura. Então, o meu apelo nessa sessão de hoje, para que busque o entendimento e tanto o funcionalismo como o poder público saiam vencedores nesse processo, que é a assinatura de uma convenção coletiva. Muito obrigado. Passa a palavra, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, o novo vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, eu acho que é importante a gente destacar, senhor presidente, coragem do prefeito Marco Bertaioli nessa questão do aumento do funcionalismo. A gente tem conhecimento, senhor presidente, de várias cidades que não estão aplicando nenhum índice de reajuste. Que cidades da região, não citar nome, já ouvi falar de Guararema, outras cidades. E a maioria, senhor presidente, tem implementado o índice que é abaixo, sem a correção, sem o ganho real, vereador Odete, que seria o 5,2, que é, na verdade, até o índice que os vereadores dessa casa vão receber, que é só o índice da correção do IPC, se eu não me engano, do IPC do ano passado. E a administração, mais uma amostra de coragem, vereador Jean Lopes, apresenta um índice com um pequeno ganho real, mas com ganho real, mostrando que isso já é uma política que vem acontecendo nos últimos anos aqui na cidade de Mogi das Cruzes, que é a valorização do nosso funcionalismo. E a questão do diálogo, senhor presidente, a gente precisa entender. Eu já conversei bastante, eu quero ter essa liberdade com o vereador Eduígues, que a gente conversa, vereador Cláudio, com quem quer conversar, com quem está aberto ao diálogo. E muitas vezes, o que a gente vê por parte dessas pessoas que se dizem representantes hoje, que estão ocupando lá os sindicatos, presidente, eles não querendo conversar. Eu tive o privilégio de estar semana passada junto com Vossa Excelência, e eu quero agradecer até a colher de chá que Vossa Excelência me deu semana passada, quando o prefeito Marco Bertaioli anunciou o reenquadramento dos fiscais, que era uma luta que essa casa, não minha, já vinha desenvolvendo há mais de 2 anos, senhor presidente, solicitando esse reenquadramento. E o prefeito Marco Bertaioli assumiu esse compromisso, mostrando que quando se quer sentar na mesa, senhor presidente, se senta. Quando as pessoas entendem a responsabilidade do que se é administrar uma cidade, da responsabilidade de uma administração, com a lei de responsabilidade fiscal em conjunto. Então, senhor presidente, nós vamos votar favorável a esse projeto de lei, porque ele representa um avanço, uma coragem nesse momento econômico difícil que nós passamos nesse momento, e dizer que essa questão do diálogo, senhor presidente, precisa partir das duas partes, vereador Jean Lopes. Não quero aqui dizer que só o prefeito está correto, ou que só o sindicato está errado. Muito pelo contrário, senhor presidente. Mas as pessoas, quando tem que ser seriedade, sentar com predisposição de querer chegar a um denominador, vereador Cláudio Miak. Não é chegar numa mesa e falar, ou é desse jeito, ou senão eu não vou conversar. Então, senhor presidente, nós temos já visto durante essa administração vários avanços que nós conseguimos, várias categorias, aumento real, isso mostra uma disposição de valorização do funcionalismo. Obrigado. Lembrando bem que o vereador Mauro disse
tivemos o pessoal da Guarda Municipal, as ADI, o pessoal da fiscalização e outras categorias também que tiveram diferenciamento de salário em outras oportunidades. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que foram favoráveis, permaneçam como se conta. Está aprovado. Senhor presidente, queria fazer uma declaração. Declaração de voto do novo vereador Eduígues Ferreira Martins. Até para esclarecer melhor a posição desse vereador, isso não impede que haja um acordo entre o sindicato e a prefeitura e consiga ter um índice maior e o prefeito mande um novo projeto de lei complementando esse valor. Não impede também que a justiça, o tribunal, dê uma sentença estabelecendo um valor a mais e a prefeitura será obrigada a cumprir. O que nós estamos fazendo aqui é simplesmente autorizando o prefeito a desembolsar do Tesouro esse aumento na folha de pagamento. Eu quero deixar isso claro, porque muitas vezes pode achar que a Câmara Municipal está atropelando um processo negocial. Não está atropelando nenhum processo negocial. O que o tribunal estabelecer, ou o que as negociações se prosseguirem estabelecer, virá para essa casa irá complementar. O que nós não queremos é deixar o funcionalismo sem um plus a mais no seu salário. Então isso é importante deixar claro, porque esse vereador aqui respeita muito o processo negocial. Grande parte da minha vida eu trilhei esse caminho. Portanto, acredito ainda na expectativa de um acordo coletivo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Projeto de lei número 36/2015, de autoria da mesa diretiva, que dispõe sobre o índice de revisão geral das remunerações dos servidores públicos da Câmara Municipal para o exercício 2015 e da outras providências. Coloco em discussão projeto de lei número 36/2015 da mesa diretiva, que repassa nos mesmos termos da Prefeitura Municipal aos funcionários da Casa, da Câmara Legislativa. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se conta. Está aprovado. Projeto de lei número 37/2015, de autoria da mesa diretiva, dispõe sobre o índice da revisão geral do subsídio dos vereadores da Câmara Municipal para o exercício 2015 e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei número 37/2015, de autoria da mesa diretiva. Só quero informar os senhores vereadores que a prefeitura é 6,40. Os senhores vereadores é 5,2. Se alguém quiser entrar na justiça, nós estamos aí para esperar para discutir a justiça também. Está em discussão. Encerrada a discussão. Queria não, senhor presidente. A palavra, vereador. Eu quero reforçar essa, que eu acho, uma injustiça para com os funcionários dessa casa. Eu acho. Não é com os funcionários da casa, não. Esse é dos senhores vereadores. Os vereadores é idêntico da prefeitura. Nós só temos direito a Câmara. A Câmara já foi aprovada. Dos vereadores. Agora, se Vossa Excelência quiser entrar na justiça contra a presidência, estou à disposição. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Senhor presidente, não existem projetos... Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Houve uma dúvida aqui com o vereador Duígues. Gostaria que Vossa Excelência, se possível, esclarecesse. Os funcionários da casa, os concursados, vão receber igual o índice da prefeitura. Eu disse na hora que eu coloquei em discussão. Isso. E o 5,21 é somente o subsídio dos vereadores. Porque na legislação que foi imposta para os vereadores, lá diz assim, é somente o índice. Obrigado, senhor presidente, pelo esclarecimento. Só para colocar ao novo vereador, a prefeitura está dando 1,20 a mais, que são ganho real. Então, a prefeitura já está hoje, o prefeito está dando um ganho real de 1,20. E isso os vereadores não têm direito a esse 1,20. E os funcionários da casa, 6,40. Todos eles têm, não. Okay, Por isso que na hora que eu coloquei em discussão, obrigado, eu disse, vereador Mauro Araújo, será também idêntico ou da prefeitura. Senhor presidente, não existem mais projetos para serem lidos na ordem do dia. Não havendo mais papéis para ser tratado na ordem do dia, esta presidência gostaria de agradecer a todos os vereadores e vereadoras que estiveram nesta sessão, tratando dos assuntos que interessam à sociedade de Mogi das Cruzes. Antes de encerrar a presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão a realizar-se amanhã, no seu horário regimental. Esta sessão está encerrada.